E olá, olá, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo certo? Nada resolvido? Estou aqui, professor Luciano Misael, o Misael, para mais uma aula, uma sensacional aula de biologia para vocês. Essa aula nossa aí, né, de níveis tróficos, de ecologia. Então vamos dar continuidade. E antes de dar continuidade, não esqueça de dar o seu like aí no vídeo e de se inscrever no canal. Beleza? Então vamos embora, sem enrolação, vamos para a aula de hoje. Minha aula vai ser sobre níveis tróficos, cadeias e teias alimentares. Vamos entender um pouco esses conceitos aí, o que é cada coisa, como que faz e tudo mais. Vamos embora? Então vamos lá. Seguindo, antes de da gente iniciar, né, falar sobre cadeia e teia alimentar, vamos entender o que são esses níveis tróficos, né? Na verdade, antes da gente entender o nível trófico, a gente tem que entender que, por exemplo, a relação trófica, né, esse termo trófico, né, na verdade é uma transferência, né, uma transferência de energia, né, uma relação de transferência de compostos orgânicos, né, eu coloquei aqui, sendo esses compostos orgânicos extremamente energéticos, né, example, temos aí os carboidratos, né, os lipídios. E se você perdeu a aula anterior, dá uma olhadinha lá no vídeo da aula anterior que a gente fala um pouco, né, sobre essa transferência de energia, que o Sol é o fator, nossa fonte primária, né, e que os organismos fotossintetizantes conseguem transformar aquela energia luminosa em energia química, né, armazenada, por exemplo, lá dentro dos carboidratos. E é essa energia que vai ser transferida ao longo desse processo, desses níveis de alimentação, né, ao longo aí da, do processo de alimentação, tá bom? E aí eu destaquei aqui três grupos, né, na verdade, principais desses níveis tróficos, né, dessas camadas tróficas. Quais são eles? Primeiro, os produtores, né, os organismos autótrofos, são aqueles que produzem aí o próprio alimento, como a gente já comentou sobre eles, vou falar deles melhor já já. Os consumidores, que são aqueles heterótrofos, né, aqueles animais que caçam, eles não produzem alimento, então eles precisam se alimentar de alguém ou de alguma coisa, né? Não é só animal que tem aqui, a gente pode falar de bactérias e tudo mais. E os decompositores, né, que eu diria que é o último nível aí dessa camada, é o nível dos organismos necrófagos, né, que são aqueles organismos que vão se alimentar daquilo que morreu, beleza? Então, de toda essa matéria orgânica anterior aqui, é que ele vai estar se alimentando, tá bom? Então, olha só, quando a gente fala de produtores, a gente está falando desses organismos, então, que eles conseguem, de alguma maneira, captar, né, converter a energia luminosa em energia química, né, ou produzir reações químicas e transformá-las aí em moléculas químicas, né? Então, dentro desse processo, né, dos produtores, que aí a gente tem dentro desse grupo, né, aqui, ó, as plantas, as algas, as cianobactérias, né? A gente tem organismos que conseguem fazer ou fotossíntese, né, converter essa energia luminosa em energia química através de moléculas orgânicas, ou quimiossíntese, né, que algumas bactérias aí, né, que algumas cianobactérias conseguem fazer, que elas não necessitam do sol para isso, e aí através de reações químicas, por exemplo, do enxofre, né, elas conseguem produzir matéria orgânica energética, tá? Então, a base da nossa do nosso nível trófico, a base da nossa cadeia, da nossa teia alimentar, sempre vai ser aqui, ó, as plantas. Elas vão ocupar o primeiro nível, né, o primeiro nível trófico, que são os níveis dos produtores, beleza? Então, perfeito. Então, aqui, ó, como segundo nível, a gente vai ter aí os consumidores, mas segue uma ordem específica, né? Primeiro, lá dentro dos consumidores, a gente tem que entender que esse termo consumidor vem de consumir, é eles que vão consumir essa fonte de energia, né, básica, primária ou não aí dentro do grupo. E aí os consumidores, que são os organismos heterótrofos, aqueles organismos que não conseguem
fazer fotossíntese, a gente vai ter aqui duas maneiras, né? A gente tem o que a gente chama de consumidor primário, né, que são os herbívoros, são aqueles que se alimentam diretamente das plantas, são aqueles que se alimentam diretamente dos produtores, né? É o que a gente chama de C1. Esse C1 é o herbívorozinho, por exemplo, a vaca, a zebra, o coelho, o camundongo, né, como está aqui no exemplo, né? É esse organismo herbívoro, né? Ah, ocupando aí logo acima desse consumidor primário, a gente teria o consumidor secundário. Né? Quem seria o consumidor secundário? É aquele que se alimenta diretamente do consumidor primário, né? É aquele que se alimenta diretamente do herbívoro, é o que a gente conhece, o que a gente chama de carnívoro, beleza? E esse organismo ele vai estar ocupando o terceiro nível trófico, por exemplo, beleza? O... E quantos níveis tróficos eu posso ter? Não sei, depende da minha cadeia, né? Depende da minha cadeia alimentar. Posso ter 3, 4, 5, 6, 7 outros consumidores, né? Indiferente do que depende da relação aí, da análise que eu estou fazendo desses organismos, beleza? Então, o que você tem que entender é que cada nível de consumidor, né, consumidor primário, consumidor secundário, terciário, assim por diante, eles vão fazer relação com o que ele come anteriormente, né? Então, por exemplo, a cobra, né, que está aqui como consumidor secundário, ela é consumidor secundário porque ela consome, ela se alimenta do consumidor primário, que por sua vez se alimenta do produtor, né? A águia, ela ocupa o consumidor terciário porque ela se alimenta de um consumidor secundário e, consequentemente, se alimenta do primário, que se alimenta do produtor, e assim por diante, tá bom? Os decompositores, como eu falei, eles vão ocupar o último nível, né? O nível da decomposição. Quem é que está aqui dentro desse grupo, né, de decompositores? Por exemplo, os fungos, as bactérias. São aqueles organismos que quando qualquer coisa morrer, né, planta, animal, protozoário, enfim, qualquer organismo morrer, serão esses organismos que vão estar se alimentando, vão estar, na verdade, disponibilizando todos os nutrientes novamente no ambiente, né? Por isso que é importante esse grupo aqui, porque é ele que vai disponibilizar novamente, por exemplo, para as plantas mais nutrientes, para que novas plantas cresçam, para que novas plantas consigam se desenvolver e, consequentemente, fornecer comida para o herbívoro, que assim vai ter comida para o carnívoro e, né, é uma reação em cadeia, é um grande ciclo aí, tá bom? Então vamos entender aqui o que é uma cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é uma relação simples, uma relação linear entre os organismos. Sempre, sempre essa relação ela vai começar aí pelos produtores. Então olha só, né, nesse ecossistema lacustre aqui, nesse ecossistema de lago aqui, por exemplo, de água doce, a gente tem uma cadeiazinha alimentar, né? Eu tenho aqui as plantas e algas, né? Que consequentemente elas sofrem, né? A predação aí pelo caramujo. Então, o caramujo aqui nessa relação é o consumidor primário, né? As minhas plantas de fundo são os produtores. O caramujo é o meu consumidor primário, quem se alimenta diretamente dessas plantinhas, ok? Esses caramujos, por sua vez, eles vão servir de comida para os peixinhos pequenos, aqui para o lambari. Então, o lambari, nessa situação, ocupa o estágio, né, de consumidor secundário, porque ele se alimenta do consumidor primário. E aqui, ó, um peixe maior, ele vai ocupar o nível, né, trófico de consumidor terciário, porque ele se alimenta diretamente do lambari, que é secundário, e a garça aqui é o consumidor quaternário, né? Porque ela está comendo o terciário, que está comendo o secundário, que está comendo o primário, que por sua vez está comendo o produtor, beleza? Então, nessa cadeia, né, e cadeia alimentar, quer dizer, uma relação linear, uma relação homogênea, né, uma relação simples,
entre esses organismos, tá ok? Aí, por que que a seta está saindo aqui, né, da planta e indo para o caramujo? Não seria do caramujo para a planta, que seria o sentido dele estar comendo a planta? Não. Essa seta é a coisa importante das cadeias e teias alimentares. Essa seta, na verdade, ela mostra o fluxo de energia, é de onde sai, é de onde produz para onde vai, né? Então, nesse caso, quem tem energia aqui é a planta que está saindo, né, dela, entrando no caramujo através da alimentação. E a energia que o caramujo obtém também está saindo dele, indo para o lambari através da alimentação, e assim sucessivamente, tá? Então a seta ela sempre vai para o sentido de quem está comendo, porque ela está mostrando, na verdade, o fluxo de energia, para onde é que está indo essa energia, tá bom? E uma teia alimentar, na verdade, é uma relação muito mais complexa. Eu tenho que imaginar que na natureza, né, num ecossistema e tudo mais, eu não tenho somente cadeias alimentares, eu posso analisar uma série de situações. Então, olha só, eu tenho relações muito mais complexas com várias cadeias alimentares. Então, dentro da floresta, eu não tenho só uma espécie de planta, né? Eu tenho várias espécies de plantas, eu tenho árvores, eu tenho gramíneas, enfim, frutíferas ou não, que serve de alimento para vários outros organismos. Então, olha só, nesse caso, o gafanhoto aqui, ele não só come a gramínea, como ele também come esse arbusto. E aí o gafanhoto, por sua vez, serve de alimento do sapo, que pode servir de alimento para a águia e pode servir de alimento para a cobra ou para a ema, né? Então, repara que aqui eu tenho interligações, eu tenho ligações mais complexas entre esses organismos, né? Nesse caso aqui, analisando essas situações, o organismo mais topo da cadeia alimentar que a gente vai ter vai ser aqui, ó, a águia, a onça e a ema, né? Que nesse caso não servem de alimento para ninguém. Eles são eles que se alimentam de outros organismos aí, beleza? Então, uma teia alimentar é uma relação mais complexa. Vou pegar uma aqui como exemplo para a gente falar, né, se é primário, se é secundário, se é terciário, como que é. Olha só, a gramínea é meu produtor, beleza? Tá, tá indo aqui para o meu gafanhoto. O gafanhoto é o C1, é o consumidor primário, que está indo para o sapo. Nesse caso, o sapo é o C2, consumidor secundário, que está servindo de alimento para a águia. Então, a águia, nessa cadeia, ela é o meu C3, porque ela está consumindo o meu C2, ok? Mas olha só, se meu sapo servir de alimento para minha cobra, né, a minha cobra, por sua vez, vai ser o C3. E se essa cobra, nessa relação, servir de alimento para a minha águia vai ser C4, né, porque ela comeu o C3 e aí ela vira C4 dentro dessa relação, beleza? A minha águia também, repara, ela pode ser C2, né? Porque ela vai comer, por exemplo, o rato, que é o meu produtor, consumidor primário, e aí ela vai acabar virando aqui meu C2, né? Então ela pode, repara que essa águia, ela pode ocupar não só o nível de C3, C4 e C2, dependendo da relação que ela tiver, dependendo da cadeia alimentar que a gente estiver analisando, ok? Só que tudo isso aqui, né, todas essas relações, elas podem ser afetadas, né, afetadas principalmente pelo quê? Pelo dedinho humano, pelas ações humanas. Então, por exemplo, quando o ser humano aqui, ó, dentro de uma plantação, ele aplica ah, agrotóxicos, né, herbicidas, pesticidas, fungicidas, enfim, ele aplica uma substância química tóxica, né, para controlar algumas pragas. Ele só não mata essas pragas, como eles também podem matar outros organismos aí. E aí, ele pode afetar diretamente essa minha relação, porque, por exemplo, uma planta cheia de toxina vai acabar matando aí o gafanhoto, que por sua vez, né, vai faltar comida para o sapo e assim sucessivamente, sem falar dos níveis de intoxicação que vão acontecendo aí ao longo da cadeia alimentar, e isso aí é chamado de biomagnificação, né? Que é o quanto esses organismos eles conseguem colocar de toxina dentro deles através da alimentação. Por exemplo, o esgoto, né, os dejetos em que
as casas, as indústrias, né, enfim, que liberam no ambiente aquático de forma irregular, causa morte de centenas de organismos aquáticos que, por sua vez, também afeta toda aquela cadeia alimentar. Quando você vai lá e joga lixo, né, na praia, lixo na rua, lixo, enfim, quando você joga lixo no local que não deveria, esse lixo também vai servir de alimento para um outro animal, que por sua vez acaba morrendo, né? Eu acho que todo mundo já viu aquela foto ah, bem famosa da tartaruga, cheio de plástico e de um monte de coisa dentro do seu sistema digestório. Enfim, acaba afetando diretamente ou indiretamente, né, os organismos ah, dentro né, dessas cadeias ou teias alimentares, beleza? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Não se esqueça, se gostou, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal também e ajudar aí, beleza? Compartilhe esse vídeo. E é isso. Forte abraço e fui. Tchau, tchau. Até lá.